Você sabia que existe um anjo tão aterrorizante que diante dele, até Satanás se curva de medo? E se eu lhe dissesse que nas páginas sagradas da Bíblia existem 4 anjos poderosos, cada um com uma missão específica no plano eterno de Deus, mas que entre eles há um tão terrível, tão assustador, que quando seu nome é pronunciado até os demônios tremem de pavor? Que esse anjo não é um demônio, mas um instrumento sagrado do Altíssimo, preparado desde o início dos tempos para cumprir algo que vai além da nossa compreensão? Prepare seu coração, porque hoje o Espírito Santo vai revelar verdades profundas sobre um dos mistérios mais assustadores e ao mesmo tempo mais esperançosos das Escrituras. Estamos falando de 4 anjos que mudaram o destino da humanidade. Anjos com poderes inimagináveis, mas um deles é diferente. Um deles carrega um poder tão devastador que representa a própria justiça e misericórdia divina trabalhando juntas. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir não apenas quem são esses anjos misteriosos, mas qual deles é o pior de todos e como isso se conecta com sua vida e seu destino eterno. Esta é uma revelação que pode transformar sua compreensão sobre os planos de Deus. Então, se você crê na palavra, curta esse vídeo e se inscreva no canal para conhecer mais sobre a palavra de Deus. E agora chegou o momento de revelar o primeiro dos 4 anjos. Mas antes de eu dizer o nome dele, você precisa entender uma verdade que vai abalar suas certezas. Esse primeiro anjo não começou como inimigo de Deus. Ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria e beleza. Seu nome era Lúcifer, que significa portador de luz. Ele era o querubim ungido, o anjo mais próximo do trono do Altíssimo. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Imagine um ser tão glorioso que cobria o trono de Deus com suas asas. Tão belo que era coberto de pedras preciosas, mas dentro dele nasceu algo terrível, o orgulho. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, nos revela: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi nesse momento que Lúcifer deixou de existir e nasceu Satanás. Esse nome vem do hebraico Satan, que significa literalmente adversário, oponente, acusador. Ele não é mais o portador de luz. Agora ele é o inimigo declarado de Deus e de toda a humanidade. Satanás não é um anjo qualquer. Ele foi o mais poderoso de todos os anjos criados. Quando ele caiu, levou consigo 1/3 dos anjos do céu, como nos conta Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda levava após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. 1/3 de todos os anjos celestiais escolheu segui-lo em sua rebelião. Até hoje, ele comanda legiões de demônios que trabalham dia e noite para destruir a humanidade. E qual é a missão de Satanás? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele é o acusador dos irmãos, aquele que dia e noite está diante de Deus, acusando os filhos de Deus. No livro de Jó, vemos Satanás diante do trono divino, acusando Jó. Ele é o pai da mentira, como Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vou te contar algo que mostra o poder de Satanás. Quando Moisés morreu,
houve uma disputa pelo corpo dele entre o arcanjo Miguel e Satanás. Judas, versículo 9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Nem mesmo Miguel teve coragem de enfrentar Satanás sozinho. Ele precisou invocar a autoridade do nome de Deus. Satanás conhece as Escrituras melhor do que muitos pastores. Quando tentou Jesus no deserto, usou versículos bíblicos distorcidos. Ele é estrategista, paciente, inteligente. Ele estuda você, conhece suas fraquezas, sabe exatamente onde atacar. Quantas vezes você já sentiu aquele pensamento destrutivo, aquela vontade de desistir? Era ele trabalhando nas sombras da sua mente. E aqui está a verdade que muitos pregadores não têm coragem de dizer. Satanás ainda tem acesso ao céu. O livro de Jó mostra que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor e Satanás vinha entre eles. Ele ainda está acusando você diante de Deus neste exato momento. Cada vez que você peca, ele está lá dizendo: Viu, Senhor? Esse aí não presta, esse aí não merece tua graça, mas graças a Deus temos um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Enquanto Satanás acusa, Jesus intercede. E o sangue de Jesus fala mais alto que todas as acusações de Satanás. Agora preste atenção. Apesar de todo esse poder, apesar de ser o príncipe deste mundo, como Jesus o chamou, Satanás não é o anjo mais perigoso. Ele é poderoso, sim. Ele é temível, sim. Mas existem outros três que você precisa conhecer. E quando você descobrir quem é o pior de todos, você vai entender porque até o próprio diabo recua diante dele. Agora vamos conhecer o segundo anjo. E prepare-se, porque esse é o guerreiro mais famoso do céu. Seu nome é Miguel. E quando você entender quem ele realmente é, você vai perceber que existe uma guerra acontecendo agora mesmo por causa de você. Miguel. Esse nome em hebraico significa quem é como Deus. Não é um nome qualquer, é uma declaração de guerra. Cada vez que Miguel enfrenta as forças do mal, seu próprio nome proclama a superioridade do Altíssimo. Quem é como Deus? Ninguém. Nem Satanás, nem demônio algum se compara ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia chama Miguel de arcanjo. Judas, versículo 9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Arcanjo significa príncipe dos anjos, o comandante das hostes celestiais. Ele é o general do exército de Deus. E onde está Miguel agora? Ele está lutando por você. O livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, revela: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Existe uma batalha no mundo espiritual, príncipes demoníacos controlando nações inteiras, e Miguel é enviado para quebrar essas fortalezas. Daniel capítulo 12, versículo 1 revela: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel é o protetor do povo de Deus. Quando você clama, quando você ora, Miguel está na linha de frente batalhando por você. Mas a guerra mais famosa de Miguel ainda está por vir. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, descreve:
E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Você consegue imaginar? Miguel enfrentando Satanás e todas as suas legiões. Uma guerra cósmica. E Miguel vence. Ele expulsa Satanás do céu de uma vez por todas. O diabo, que um dia foi Lúcifer, é derrotado e lançado na terra. E quem o derrota? Miguel, o arcanjo de Deus. Miguel não luta sozinho. Ele comanda um exército. Milhares de anjos guerreiros sob o seu comando. Ele é o estrategista, o general, o líder das hostes celestiais. Quando Deus precisa de alguém para executar seus juízos, para proteger seu povo, ele envia Miguel. E sabe por que Miguel é tão temido? Porque ele age sob as ordens diretas de Deus. Cada movimento dele é autorizado pelo trono celestial. Satanás é um rebelde. Miguel tem a autoridade do céu. Ele tem o poder de Deus operando através dele. E quando ele chega, as trevas recuam. Toda vez que você ora, você aciona o mundo espiritual. Daniel orou e Miguel foi enviado. Existe uma guerra acontecendo por causa das suas orações. Suas súplicas movem o céu. E Miguel está lá, lutando para que suas bênçãos cheguem até você. Mas mesmo com todo esse poder, mesmo sendo o príncipe dos anjos, mesmo tendo derrotado Satanás, Miguel não é o anjo mais perigoso. Existem ainda dois que você precisa conhecer. E um deles é tão terrível que faz Miguel parecer apenas um soldado. Continue comigo, porque o que vem agora vai mexer com tudo que você pensa sobre o mundo espiritual. E chegamos ao terceiro anjo. Prepare seu coração, porque esse anjo é diferente de tudo que você viu até agora. Ele não é um guerreiro como Miguel. Ele não é um acusador como Satanás. Mas o poder dele é tão grande que cada vez que ele aparece, o destino da humanidade muda para sempre. Seu nome é Gabriel. Gabriel. Esse nome em hebraico significa homem de Deus ou fortaleza de Deus. Ele é o mensageiro do Altíssimo. Quando Deus tem algo importante para dizer, é Gabriel quem é enviado. Ele não luta batalhas físicas. Ele traz palavras. Mas essas palavras têm o poder de mudar nações, de transformar vidas, de cumprir profecias guardadas desde a fundação do mundo. Gabriel aparece no livro de Daniel quando o profeta buscava entender as visões de Deus. Daniel capítulo 8, versículos 15 e 16 diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Mais tarde, Daniel capítulo 9, versículos 21 a 23. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. No momento em que Daniel começou a orar, Deus já havia despachado Gabriel com a resposta. No Novo Testamento, Gabriel apareceu para Zacarias. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Gabriel anunciou o nascimento de João Batista. Mas a missão mais importante de Gabriel está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José,
da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Foi Gabriel quem anunciou a vinda do Salvador. Foi Gabriel quem trouxe a notícia que mudou tudo. Se você está acompanhando essa revelação e sentindo que Deus está falando com você, curta este vídeo e escreva nos comentários: os anjos de Deus lutam por mim. Faça isso, porque o próximo anjo que vou revelar é o mais terrível de todos. Gabriel não precisa de espada. As palavras que ele traz são mais poderosas que qualquer arma. Quando ele fala, profecias se cumprem. Uma virgem concebe. O curso da história muda. Mas mesmo com toda essa autoridade, mesmo sendo o mensageiro direto do trono de Deus, mesmo trazendo palavras que mudam a história, Gabriel não é o anjo que estamos procurando. Ainda falta um. E esse último é tão terrível, tão assustador, que até mesmo os anjos fiéis tremem quando seu nome é mencionado. Fique comigo, porque agora você vai descobrir quem é o anjo pior que o diabo. E finalmente chegamos ao anjo mais terrível de todos. Prepare-se, porque o que vou revelar agora vai fazer você entender o verdadeiro poder de Deus. O nome dele é Abaddon. Em grego, ele também é chamado de Apollyon. E esses dois nomes significam a mesma coisa: destruidor. Esse anjo é tão assustador que a Bíblia o descreve como o anjo do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 3 diz: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Agora preste atenção no versículo 11 do mesmo capítulo. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Esse anjo é rei. Ele não é apenas um mensageiro como Gabriel. Ele não é apenas um guerreiro como Miguel. Ele é rei de um exército do abismo. Um exército de criaturas tão terríveis que, quando são soltas, os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Apocalipse, capítulo 9, versículos 5 e 6 continua: E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Você percebe o que está acontecendo aqui? Abaddon comanda um exército que não mata, mas atormenta. Um sofrimento tão grande que as pessoas vão querer morrer, mas não conseguirão. E quem comanda isso tudo? Abaddon, o anjo destruidor. Ele tem autoridade sobre o abismo. Ele tem poder sobre criaturas que causam tormento insuportável. Mas aqui está o que você precisa entender. Abaddon não é um demônio. Ele não é um anjo caído. Ele é um anjo de Deus. Ele serve ao Altíssimo. E quando Deus ordena, ele executa o juízo divino. Ele é o instrumento da ira de Deus. Quando o Senhor decide punir, quando chega o momento do julgamento, é Abaddon quem é enviado. Por que Satanás teme Abaddon? Porque Satanás sabe que existe um dia marcado. Um dia em que o abismo vai ser aberto. Um dia em que Abaddon vai ser solto com todo o seu poder. E nesse dia,
nem mesmo o príncipe das trevas poderá escapar do julgamento de Deus. Abaddon não tem misericórdia, ele não negocia, ele não hesita. Quando Deus dá a ordem, ele simplesmente executa. Miguel luta contra Satanás, mas Abaddon está acima dessa batalha. Ele não precisa lutar. Ele já tem autoridade sobre o abismo, ele já tem o poder de atormentar. E quando chegar o momento do Apocalipse, quando as trombetas forem tocadas, Abaddon vai surgir com um exército que fará toda a terra tremer. E sabe o que é mais impressionante? Esse anjo está sob o controle total de Deus. Ele não age por conta própria, ele não se rebela, ele espera a ordem. E quando essa ordem vier, meu irmão, minha irmã, será terrível para aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Mas agora eu preciso te dizer algo que vai trazer paz ao seu coração. Se você é filho de Deus, se você tem o nome escrito no livro da vida, Abaddon não tem autoridade sobre você. Apocalipse deixa claro que o tormento é apenas para aqueles que não têm o selo de Deus. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Você está guardado nas mãos do Pai. Por isso, eu te pergunto agora, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que seu nome está no livro da vida? Porque o dia está chegando, o dia em que as trombetas vão soar, o dia em que Abaddon vai ser solto, e naquele dia só os salvos estarão protegidos. Essa é a verdade que poucos têm coragem de pregar. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça, e a justiça dele é executada por anjos como Abaddon, anjos que não conhecem piedade para com os inimigos de Deus, anjos que cumprem o juízo divino com precisão absoluta. Agora você entende por que esse é o anjo pior que o diabo? Porque o diabo é apenas um rebelde. Abaddon é o executor da vontade de Deus. O diabo será julgado. Abaddon será o instrumento desse julgamento. E naquele dia, toda a criação vai testemunhar o poder do Deus Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, saiba que você é especial. Poucas pessoas têm a coragem de buscar a verdade completa. Mas você não desistiu, e isso mostra que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Hoje você descobriu algo que poucos sabem. Você conheceu os 4 anjos mais poderosos da Bíblia: Satanás, o acusador caído; Miguel, o príncipe guerreiro; Gabriel, o mensageiro divino; e Abaddon, o destruidor, aquele que executa o juízo de Deus e que é mais terrível que o próprio diabo. E qual é a lição? Deus está no controle. Sempre esteve e sempre estará. Satanás pode ser poderoso, mas não é nada comparado aos anjos que servem ao Altíssimo. Quando Deus ordena, até Abaddon se levanta para executar a justiça divina. Você não precisa ter medo se você pertence a Deus. O sangue de Jesus te protege. A graça de Deus te guarda. E os anjos de Deus estão lutando por você neste exato momento. Agora eu preciso te pedir algo. Se você chegou até o final, comente aqui embaixo: eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Essa é a sua declaração de fé. Faça isso agora. Se esse vídeo tocou o seu coração, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal, porque aqui você encontra alimento para a sua alma. Continue buscando e crescendo na fé. E antes de você ir, eu tenho uma revelação ainda mais impactante para você. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. O que os anjos fizeram ao verem Jesus morrer. O segredo vai te chocar. Você vai descobrir o que aconteceu no mundo espiritual no momento mais importante da história. Não perca essa revelação. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém.